Olha, hoje, que delícia poder conversar com Maitê Proença, essa grande atriz, mas vou dizer mais do que isso, essa grande mulher que consegue. A gente pode parar. Eu tava muito bem-vinda, antes de mais nada, Maitê. Bom dia pra você, tudo bom? Bom dia, tô aqui me olhando toda descabelada porque eu estava fazendo uma aula de yoga Eu tava agora. Aí vim acompanhando. correndo, passei assim um batonzinho, dei uma disfarçada, botei um brinco, nem consegui tomar banho. Tô toda porquinha para você, Não, mas assim, com Poquinha. muita boa vontade. Eu sei disso. Você sabe que eu estava acompanhando a sua live da aula de yoga e eu achei tão Ah, legal. Sabe por quê? Porque isso incentiva as pessoas a verem que, enfim, é importante a gente se cuidar, a gente cuidar da saúde da gente, mas e que nem sempre você precisa fazer tudo perfeito como o seu professor faz, né, Maitê? olha, eu tô cheia de dores. Eu não tô te vendo aqui assim mesmo, não vejo a tua Então, eu. imagem, só você que vê a Ah, minha. voltou. Não, agora eu tô vendo. Você também, você tinha Não, mas sumido pra mim. eu queria ver você também, Kátia. Peraí. Mas Parece para normalmente mim. vê. Ah, chegou, ó lá. Apareceu? Não. Não? Você tá no Não, canal do agora sim, YouTube? agora foi, agora ficou Agora bom. sim? Então, é Então, assim, eu acho que as pessoas às vezes ficam inibidas diante de tanta sim. acrobacia que tem no Instagram e tal, aquelas pessoas fazendo aquelas posições impossíveis. Aí aquilo desestimula, porque o sujeito fala assim: bom, não vou nem começar, porque aquilo lá é inatingível, né? Então, Uhum. eu tô cheia enfim, percalços aí pelo corpo e dores e limitações. Mas mesmo com as limitações, a melhor postura é aquela que você consegue fazer, porque ela já é boa, tem uma intenção nela. Você não precisa torcer teu corpo 180 graus, igual Sim. aquela pessoa que tira a foto. Você pode fazer o que você consegue, já é muito. Já é um grande esforço. Você tem que fazer de uma forma que você não se machuque. Então, às vezes, o que acontece aqui no Ocidente, porque na Índia, eles vão pelo caminho do meio. Você tem que fazer um pouco de esforço, né? Você não está Sim. sentado numa cadeira, está fazendo um pouco de esforço, mas você não vai se machucar. Você não está competindo com ninguém. Mas como a gente tem uma Uhum. sociedade muito competitiva, que veio dos americanos e tal, eles impuseram isso desse lado de cada mundo. A gente acha que tem que competir na yoga também, fica competindo com a foto. Aí fica difícil mesmo. Então eu faço essa aula junto com o William, ele vai mostrando a forma mais excelente de fazer. Eu vou fazendo o que eu consigo com as limitações que eu tenho nesse momento. E as pessoas vão acompanhando. E no final do dia, assim, milhares de pessoas fizeram aquela aula, viram a aula e se estimularam a se mexer um pouco de uma forma gostosa e possível, E né? eu acho que isso que é o mais legal. Você falou aqui coisas importantes. A gente muitas vezes, a gente pensa que a gente tem que conseguir fazer tudo brilhantemente. Mas começou hoje, como você quer fazer como um professor de 20 anos de carreira, como uma pessoa que faz yoga ou pratica qualquer tipo de ação, há muitos anos. A gente tem que saber da limitação da gente também. Então, pequenas vitórias eu acho que tem que ser comemoradas. Se hoje eu consigo fazer algo diferente, melhor do que eu fiz ontem, já é ótimo, né, Maitê? Maravilhoso. E depois, não existe excelente, não existe o Sim. perfeito. O perfeito é o teu perfeito. Vai Uhum. lá e se mexe de uma forma que você não se machuque. Tá ótimo, já tá ótimo. Agora, você sabe o que eu achei também incrível? Esses dias eu estava dando uma olhada no seu Instagram, porque eu te sigo já há bastante tempo. Primeiro que eu adoro a forma de você se posicionar perante aquilo que você acredita. Eu acho que a gente tem que aprender também a escutar, mas também a ouvir o que os outros têm a dizer, mesmo que não seja aquilo que a gente concorde plenamente 100%. E você faz isso muito bem, de um jeito muito tranquilo. E aí eu acho que também é uma forma da gente ver o quanto que a juventude tem que aprender que não é o que se fala, é como se fala. Você fala tudo o que você pensa, mas de uma forma muito plena e respeitosa. Você adquiriu isso ao longo da vida ou isso é uma característica já sua de sempre? Na verdade, eu quero me comunicar, né, Kátia?
E não adianta a gente ficar batendo, levantando bandeiras com ódio e irado, porque você vai estar fazendo uma performance que agrada aquelas pessoas que já pensam como você. Mas você não vai chegar lá em quem você está querendo transformar, aquela pessoa com quem você precisa de fato se comunicar, porque ela pensa o oposto de você. Ela Sim, não sim. gosta daquele assunto. Se você vier com pedras na mão, falando com o teu clube, você não vai chegar nela. Então, o meu objetivo, eu acho que quando a gente é assim, a gente não sabe disso na adolescência, porque na adolescência a gente é uma explosão de indignações, né? Ah, eu estou indignado com aquilo e você precisa se manifestar. Você precisa se manifestar para saber quem você é até. Sabe, você está olhando para dentro, vendo como é que aquilo bate no teu grupo. A gente também quer, porque a gente é gregário, a gente quer ser aceito, a gente quer pertencer a um grupo. Fala assim, nossa, aquilo ressoou bem, então eu penso isso mesmo. Eu gosto dessa gente, essa é minha tribo. Ok, bacana. Mas depois que você já descobriu sua tribo, e você descobriu que você pode ter várias tribos, né? Porque a maturidade faz isso. Faz a gente ver que a gente pode ter muitas tribos. E aí você vai ficando mais importante a gente conseguir de verdade se comunicar, e depois de uma conversa com você, Kátia, eu vou ser 2 horas mais Kátia do que eu era 2 horas antes. Quer dizer, eu melhorei, eu aumentei como pessoa, em vez de ficar no mesmo lugar, né? E eu acho que até a peça que você vai fazer agora, O Pior de Mim, você já está ensaiando a partir, gente, por sinal, olha, de 9 a 30 de setembro, O Pior de Mim, que é uma peça, um monólogo que a Maitê vai fazer, mas o mais legal é que já que estamos todos... E aí isso a gente não pode mudar. A gente está todo mundo vivendo uma pandemia complexa. Ao invés da gente ir até a peça vem até a gente. Então, a forma também virtual da gente estar presente com você no palco e acompanhando pelo seu Instagram os seus ensaios e tudo mais, e o quanto que você está se jogando mais uma vez de cabeça nesse trabalho, né? Exatamente. A gente não. Quer dizer, se eu te convidar para ir para dentro de uma sala de teatro fechada, é bem provável que você não queira ir, e você tem bons motivos para isso. Então, levando isso em consideração, a gente fala assim: como é que a gente faz teatro? Teatro é no palco, né? É legal que ele seja no palco. Então, a gente está fazendo teatro ao vivo. Ele não é gravado, ele não vai ficar ali gravado, você vai ver só naquela hora. Depois eu vou fazer de novo na outra semana. Eu vou estar no palco com uma equipe que está lá, toda protegidinha e tal, e você vai ver da sua casa confortavelmente. E esse projeto é muito legal, porque toda a renda é doada para as pessoas, para os profissionais de teatro, né, que estão sem trabalho e ficarão ainda por muito tempo. Nós vamos ser os últimos a voltar a trabalhar, não tem muito como, né? É essa situação. Então, toda a renda vai e reverte para eles. E eu pensei assim, eu acho teatro assim, gravado uma coisa que nunca deu muito certo. Nem os ingleses, frio, que né? são bons, precisa de plateia. Teatro precisa de plateia. E é o erro que encanta, né? Como é que aquele ator agora vai se virar, agora que ele esqueceu o texto, agora que passou aquele morcego no palco, agora que o público sabe que está vendo uma coisa única. Nunca mais aquilo vai se repetir. Nunca vai ser igual. Isso não tem na televisão. Nunca vai ser igual, porque as pessoas falam, mas você fala todo dia o mesmo texto. Não é verdade, tem dia que eu falo aquele mesmo texto que eu estudei e que eu já fiz 200 vezes, mas eu faço muito mal. E eu não consigo. Uma vez que começa mal, aquilo em geral vai mal até o fim. E quando começa bem, tem uma mágica que acontece, que a gente não sabe o que é, mas que aquele dia é muito melhor. Então, essa coisa viva do teatro, ela não consegue ser captada muito bem pela câmera. Então, eu chamei um diretor, que é o Rodrigo Portela, que ganhou todos os prêmios desse ano passado. Ele é um rapaz jovem, mas muito sensível, incrível. E tal. Eu falei, Rodrigo, não vamos dar chatura
do teatro filmado, porque aquilo não funciona. Como é que a gente faz? A gente tem que levar em consideração que a gente está falando com as pessoas que estão em casa e que tem câmera. Eu estou falando para a câmera, tem um público só vai ter uma pessoa na plateia. Então, aquela Sou pessoa eu que tô é a minha assistindo. referência, mas e o resto é todo mundo que está em casa. Então, a gente está fazendo da câmera um interlocutor. Na verdade, eu não estou sozinha no palco. Eu sei que eu estou falando com você e estou falando para você. Então, mas você vai... você vai, assim, na verdade... O que seria... Diga. Que tá travando um pouco, então quando um fala, tá demorando um pouco para chegar para outro. Então, quer dizer, você coloca essa câmera no palco como se fosse o telespectador da plateia e como se a gente estivesse assistindo à peça, como se a gente fizesse parte do contexto dela. Era uma terceira pessoa? A câmera você vai ver, porque tem algumas câmeras. Então, você vê, quando eu estou falando com a câmera da plateia, você de casa aperta ali, que você está vendo todas as câmeras. Você arrasta ali no teu negócio e você olha para mim diretamente, eu estou falando com você, sabe? Tem uma pessoa na plateia, só uma, porque por causa da contaminação, só tem uma pessoa na plateia, tem 4 câmeras, enfim. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Porque me pediram um texto inédito. Eu falei assim, eu não consigo produzir um texto inédito em 20 dias, não dá e tal. Aí eu tinha um negócio que eu estava escrevendo já tem um tempo e tal, e que eu não sabia para que era e tal. E pensei, esse momento... Na hora certa vai. Aquilo vai ter uma função. Eu olhei aquilo e pensei, por que as pessoas agora estão tão interessadas no Instagram? O que o Instagram tem de fascínio? Que todo mundo quer bisbilhotar a vida íntima dos outros. Por que BBB, Big Brother, faz tanto sucesso? Quando ninguém está falando nada extraordinário que você já não ouviu, você só está vendo aquele cara malhar, você está vendo ela tomar banho, fazer ali, cair na piscina, não é nada de extraordinário. O que é que fascina tanto as pessoas? Mas por que também quando eu vou ver essas coisas, eu saio dali me sentindo muito mal? Porque as pessoas estão todas magras, lindas, saradas, maravilhosas, alegres, todas elas têm 1 milhão de amigos. Então, é inevitável que eu saia dali me sentindo depreciado, diminuído e por comparação, eu jamais vou atingir aquele patamar de alegria. Então, eu acho que essas redes, às vezes, elas fazem muito mal para as pessoas. Então, eu pensei, o que eu posso fazer que leve isso em consideração, o momento em que o mundo está, que não seja falar da pandemia, porque todo mundo está fazendo isso já não interessa. E a gente está querendo fugir disso, né? E a gente está querendo fugir disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar, em vez de mostrar o melhor de mim, e com filtros, e 1000 mentiras, e tarará, eu vou mostrar o pior de mim. Todos os lugares onde eu tropecei. Quando foi que eu tropecei? Quais foram os muros que eu ergui, que eu não precisaria ter erguido? Para me defender, eu botei aquele muro entre mim e o mundo. Quando foi que eu escorreguei na casca de banana? Quando foi que eu sofri em consequência das coisas que eu fiz e que eu não vi e que eu só consigo ver agora? Porque tem coisas, Kátia, que eu, que sou uma pessoa... Você não enxerga lá atrás, né? Eu tô olhando, eu viajei, eu me psicanalizei, eu me droguei, eu fiz tudo. Se você falasse, pula daquela árvore de 100 metros de altura, aquela árvore amazônica, e quando você chegar no chão, você vai ter descoberto o negócio... Eu pulava, entendeu? Então, eu sou investigativa. Ainda assim, tem coisas que eu só vi agora, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. Mas você só viu ou você conseguiu digerir aquilo na tua vida? Eu acho que eu vi, porque a gente não quer ver, né? Tem coisa que a gente não quer ver, mesmo. Eu outro dia estava conversando com uma moça aqui que estava trabalhando para... não vou te contar, você vai ter que ir lá ver, você tá curiosa? Que bom.
Mas é claro, né? Quem não vai ficar curioso? Eu já tô curiosa só de esperar. Eu falei, gente, mas 9 de setembro tá longe, eu já queria ver hoje. Eu acho que a Olha maior aqui, parte das tem pessoas. tem coisas que a gente, tem sentimentos que a gente não gosta de admitir. Por exemplo, ninguém fala que tem inveja, mas todo mundo tem. Sim, mas a gente tem. Ninguém É. fala, a gente tem. A gente tem inveja geralmente de pessoas que estão muito próximas da gente. Você não inveja o Barack Obama, porque Não. é outro lugar. Você inveja aquela tua amiga, que é parecida com você, que é semelhante com você, que você, mas ela é mais bonita, ela é mais inteligente, ou ela é mais articulada, ou ela sabe Mas se bem vestir, ela é resolvida. transada, ela tem um jeito, ela é bem resolvida, ela encuca menos diante das situações, ou ela parece ser, alguma coisa ali provoca em você, ou te dá uma admiração, e você lida com aquilo, e você até fala para ela, fala, porra, tá difícil aqui o negócio, eu quero ser assim também. E me tal. comparar Mas dá com uma você, invejinha, né? dá uma invejinha. Mas aí a gente usa um. E aí, Mas a gente usa um termo horrível, que é inveja branca. Ai, desculpa, é uma inveja branca. Gente, inveja é inveja, não tem cor de inveja. é uma inveja, que a inveja Não é- branca significa que você não vai agir e querer prejudicar a pessoa, né? Essa é a ideia. Porque às vezes as pessoas não percebem, porque elas não olham para si, elas não percebem que elas estão com inveja, e elas, na primeira conversa que elas tiverem com um grupo de pessoas, elas vão ficar dando alfinetadas naquela outra pessoa para dar uma Cutucada, né? derrubadinha. É um elogio cheio de alfinetinhos, né? É, Então um isso mais, né? Aí você tá linda, mas. ela é linda, se ela não fosse assim, se ela não tivesse aquela voz, né? E aí dá uma risadinha e muda um pouco de assunto. Para todo mundo só ficar pensando em como a voz é irritante, né? Então, a gente É sabe como é verdade. que é, mas você tem que ter a honestidade de olhar para essas coisas. Ou então, outro sentimento que ninguém gosta de ter: raiva, ódio. Uhum. A gente não gosta E a de gente admitir. sente raiva e ódio. Eu fui fazer um negócio, um workshop num país muito distante, e eu conto isso. E era para tratar a raiva. E eu falei para o instrutor lá que eu achava que não tinha, que eu já tinha lidado tanto com as minhas questões e tal, que eu achava que raiva, assim, não era um negócio que eu já tinha elaborado tudo isso e tal. E ele falou para mim, cava mais um pouquinho, e aí aconteceu tudo que eu conto na peça, e que foi muito extraordinário para mim, foi uma grande descoberta de uma imundície que tinha dentro de mim, de um lixo que estava dentro de mim, e causando dores pelo meu corpo, inclusive, porque essas coisas que você não vê e que você não trata, elas têm consequências. Elas vão para algum Sim, lugar, é verdade. né? Então, em Agora, mim, eu conto toda essa história. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Maitê. A gente sabe o quanto que. A gente está falando de inveja, e na peça você fala disso, dentre tantos assuntos, mas o quanto que o meio que você trabalha é um meio de muita inveja, mas é uma inveja, não vou dizer assim de, eu acho que a Maitê é maravilhosa, que eu queria ter a pele dela. Não isso, não. Uma inveja pejorativa mesmo. Você sentiu isso em alguns momentos, por exemplo? Sei lá, enquanto você estava fazendo um trabalho, estava fazendo um papel de grande destaque, que até o próprio, um ou outro do elenco tem aquela minadinha básica para vamos tentar destruir a Maitê, porque o personagem dela não era para crescer tanto e de repente cresceu demais. Peraí, eu ia ser o destaque, não a Maitê. Vou tombar um pouco a Maitê para conseguir eu mesma me sobressair. Você sentia isso ou não? Ou sente? Olha, eu sempre fui. Eu sou aquariana, né? E os aquarianos se acham muito perceptivos e tudo, mas na verdade, eles têm um defeito, assim, que é o da verdade, né? O excesso de verdade, de diz as coisas como elas são e tal. E acha que todo mundo é assim, né? A gente acha que, que facilita. Se eu falar para você o que eu penso de verdade, a gente se comunica, né?
Mas não é bem assim, porque no Brasil, para você falar uma verdade, você tem que dar 30 voltas até azeitar todo aquele campo e depois, porque senão as pessoas se sentem agredidas, né? Não é como nos países anglo-saxônicos, que você fala a verdade, aquela coisa cachapante, e a pessoa, tudo bem. Nós estamos num ambiente profissional, lógico que nós estamos falando do trabalho, né? Você não está me ofendendo pessoalmente e tal. Mas no Brasil as pessoas não entendem muito isso. Então, lógico que a vida inteira isso aconteceu e tal. Então, eu sofri as consequências e muitas vezes só fui perceber meses mais tarde quando alguém me contava, sabe? Ah, mas isso aconteceu. Uma história de bastidor. Vai ter. Fulano mandou. Eu tenho uma história, por exemplo, que eu vou te contar, que uma vez eu estava num set de filmagem e o diretor me pediu para jogar umas garrafas de açúcar. Eles fazem umas garrafas de açúcar para imitar vidro, sabe? Naquelas brigas, né? Nas brigas. E eu tinha que, na cena, eu teria que jogar aquela garrafa. E o diretor me pediu para jogar a garrafa contra a parede para ver se ia funcionar na cena, porque a gente tinha várias garrafas. Aquela cena de ensaio foi gravada e foi mandada para a alta direção com o seguinte texto, assim, olha como ela está histérica, ela agora joga objetos de cera pelas paredes. Que loucura! Fiquei sabendo disso enfim, não vou dar nomes aqui, mas eu fiquei sabendo disso 6 meses depois. Gente, que absurdo. Mas essa pessoa é maquiavélica, né? Essa pessoa queria o meu namorado na época, coisas que eu nem jamais imaginei, né? Passava assim a distância. Então essas coisas acontecem. Às vezes são mais veladas, por exemplo, às vezes são menos veladas. Quanto mais ameaçadora seja a sua presença, mais isso pode acontecer, né? E tem gente que fica com o olho aberto, assim, é mais esperto. E acho que eles se protegem melhor. Você disse que você é aquariana, eu também sou aquariana. A gente tem 2 problemas, é falar a verdade e a gente odeia uma injustiça. E aí eu lembro que na novela Cara e Coroa, e gente, foi isso, acho que foi em 95, 96, não foi? Teve uma história na época que parece, pelo menos o que se dizia de bastidor, e olha que naquela época não tinha nem internet, então a gente ficava sabendo, era pro jornal mesmo, ou então programas que comentavam. Se dizia na época, que você fez a personagem Heloísa, que você teria brigado com o Wolf Maia, e ele ficou tão possuído, que ele falou, vou matar a personagem, vou matar a Heloísa, e ela vai cair num barranco. Eu não lembro, acho que você era a Cristiane Torlone que você ensinava e você tentava, a Heloísa tentava matar a personagem da Cristiane Torlone, não era isso? E é verdade que você soube nos bastidores, quando você foi ler, na verdade, o roteiro, que a sua personagem iria morrer desse jeito ou não? Eu acho que isso é uma coisa que pertence ao passado, né? Essas coisas acontecem, mas eu não queria entrar em detalhes de coisas que já passaram e que viraram fofoca. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Não interessa, não, sim, exatamente. Sim. Mas o que eu estou dizendo é assim, às vezes, por mais brilhante que você faça o seu trabalho, nem sempre as pessoas estão prontas para ouvirem aquilo que a gente demonstra trabalhando e se dedicando, por exemplo. Mais uma vez, você é uma mulher que se dedica e se joga de cabeça no que faz. Em todos os papéis que você fez, todas as personagens que você executou, todas as peças, você quando fazia comentários na revista, também você se dedicava. E às vezes isso pode incomodar algumas pessoas. O que eu acho que nesse momento pode ter acontecido foi justamente isso. Quer dizer, como você vai ousar me contradizer. E aí não estou dizendo do Wolf, não, porque isso a gente tem milhares de pessoas em todas as áreas que não sabem digerir, muitas vezes, uma forma tão intensa de trabalho. E você é uma mulher intensa. Por isso que eu lembrei desse momento, que para mim foi um momento marcante, você vê faz tanto tempo, e que você continuou seguindo tua jornada do mesmo jeito, se dedicando da mesma forma, você não se abala. Pelo menos não demonstra que se abala com essas coisas, não, como se abalou com outra que queria o namorado, né? Eu me abalo profundamente.
eu me abalo e demonstro, só que eu não faço um escândalo público, né? Eu demonstro, eu falo, quando eu identifico as injustiças a vida inteira, eu fui porta-voz das pessoas ali dentro, pessoas que eram demitidas porque alguém queria botar o namorado no lugar de um rapaz super competente que tinha uma família de 5 filhos e que era mandado embora Que não é certo, né? sem causa, todos esses tipos de coisas, ou horários abusivos, combinações que não estavam sendo... Porque eu acho que as pessoas que estão nos lugares de proeminência, elas devem fazer isso, porque elas ajudam todas as outras. Se você é o ator principal daquela situação, daquela novela, daquela série, você é uma pessoa que tem poder ali dentro. E se você tem poder, você pode organizar a bagunça em vez de fechar se fechar em copas, ficar ali e só ter os benefícios de ser uma assistir pessoa de muito longe, boazinha. né? As empresas gostam das pessoas cordatas e as pessoas que não criam, que não têm demandas, né? Que aceitam trabalhar 14 horas seguidas. Só que acontece que a Laura Cardoso fica sentada num banquinho no aeroporto às 4 horas da manhã, porque alguém aceitou trabalhar 14 horas, não é um negócio que me parece razoável e não é necessário. É uma questão de organização. E não foi essa combinação. Sim. Então, vamos fazer o combinado. Então, eu acho que algumas pessoas que têm voz e podem... Porque se um ator que está chegando faz isso, ele vai ser demitido e vai entrar o nunca próximo mais da ele vai fila no chamado. lugar. Ele nunca não vai ser chamado nunca mais. Não. Não vai ser chamado nunca mais. E uma pessoa que faz isso também, mesmo estando numa posição proeminente, tem vários que abaixam a cabeça. E eles preferem os que abaixam a cabeça. Essa é a verdade. Porque é mais fácil trabalhar com esses que abaixam a cabeça. É assim, né? Mas cada um tem o temperamento que tem. E acho que a gente tem que ser gentil e educado e chegar com o seu trabalho. Acho que existem responsabilidades, né? Eu sei o que eu preciso fazer, eu tenho que chegar com o meu texto na ponta da língua. Eu não devo faltar ao trabalho nunca. Mesmo que eu esteja doente, ator não falta ao trabalho. A gente se vira, toma um negócio, faz assim e vai. Né? Depois você lida com aquela coisa. Acho que eu nunca faltei ao trabalho assim, na vida, sabe? Então, você tem as suas obrigações, mas deixar as injustiças acontecerem e não falar nada, e depois agora, né, que tem o Instagram, as pessoas todas aparecem muito dignas e maravilhosas, sei lá, essas coisas, cada um sabe de si, né? Então... Mas é que a gente começa a ver o quanto que as pessoas querem mostrar que são maravilhosas, e aí a gente conhece as histórias todas das pessoas, e aí você fala, puxa vida, não era mais fácil ela pelo menos não fingir, porque pega mais mal pra ela ainda, todo mundo sabendo como ela é. Porque por mais que a gente diga... Não é mais fácil, porque ninguém vê a mentira. Né? Ninguém vê a mentira. Mas uma hora a pessoa escorrega, Maitê. Ninguém consegue ser assim, pleno. Concorda? Mas olha, uma vez uma pessoa na alta direção me falou assim, mas se você está me dizendo que essa pessoa fez todas essas coisas e você sabe que ele é um mau caráter, por que vocês mantêm essa pessoa escalada, trabalhando? Por quê? Falei assim, porque ele é um mau caráter talentoso. Foi essa a resposta que eu recebi. Mas um mau caráter talentoso, tudo bem, ele é talentoso. Mas se a pessoa é mau caráter, uma hora ela vai se virar contra até a própria emissora. Você concorda? Mau caráter é mau caráter. Se ele sentir que ele vai conseguir ter um degrau a mais, ele vai lascar todo mundo. Sei. Eu não sei. Eu acho que cada um... Não sei analisar a humanidade, assim, mas acho que cada um faz o que pode, né? E o que eu posso fazer?
nesse momento que eu acho mais útil do que essa conversa assim de como é que as pessoas procedem, se elas são, ou se isso é certo ou errado, eu não sei falar disso. O que eu sei Mas falar, deixa eu te falar uma coisa. que eu acho que é universal, eu sei que talvez a minha experiência, sem precisar ficar botando o dedo e falando quem foi isso, mas a minha experiência pessoal, ela pode esclarecer muitas coisas na experiência pessoal das outras pessoas. Se eu abrir, porque eu acho que no que há de mais primário no ser humano, primário no sentido assim de ser mais essencial a nós todos, né? Ali onde a gente tem um lugar ali onde nós somos muito parecidos, nas emoções mais primárias. E se eu falar de onde é que eu errei, onde eu escorreguei, onde eu me dei mal, onde eu não vi e hoje vejo, eu vou estar falando com você diretamente, porque você vai falar assim, aconteceu comigo a mesma coisa numa situação diferente, parecida com aquela dela, diferente, agora, mas que eu achei do jeito, né? Mas você sabe o que eu sinto falta? De quando você participava do Saia Justa, ou de algum programa que você possa falar justamente isso. Pega-se um tema, se debate. Eu acho que, pelo menos o que eu me recordo, a melhor fase do Saia Justa foi justamente quando era você, a Mônica Waldvogel, Beth Lago, a Márcia Tibuti, porque aí você pensa, gente, eram mulheres que sabiam defender seu ponto de vista, mas escutavam umas às outras, e que quem saía ganhando era quem estava assistindo o programa. Porque você via várias opiniões e você depois saía com aquele conteúdo todo e você falava, tá bom, o que pra mim cada uma disse que eu vou sair desse dia melhor? Como que eu vou começar a pensar daqui pra frente em relação a esse tema? Embora às vezes ficasse até um pouco aquecido, a conversa se aquecesse, o que é importante também, acho que numa conversa sobre um tema que muita gente discorda. Você curtia fazer porque parecia que você amava fazer o programa. Olha, o programa, a vantagem daquele acerto ali, daquelas 4 pessoas especificamente, era que nós éramos muito diferentes. E nós víamos o mundo por óticas assim, completamente díspares. E é isso que fazia aquele conjunto ali dar certo. Porque é o que você falou, deixava a pessoa que estava vendo em casa iluminada, né? Fala assim, nossa, posso ver desse jeito, ou não, mas ela tem razão também. Ih, mas a outra, você sabe que ela também tem... Você ela juntava tá tudo, né? Você junta todas aquela e costura aquilo e faz a tua opinião. Agora, quando todo mundo concorda, porque precisa ser bonzinho... não, aí é horrível, não é verdade. Medo do que vão falar dela depois. O mundo ficou muito difícil também, chato, né? Nisso, porque hoje em dia você tem que ser politicamente correto e tal, e ali a gente não estava muito preocupado com isso, né? Então tinha essa vantagem, né? Aquela configuração lá. E isso foi 2006, hein? A gente está falando que o mundo tá chato, mas hoje está muito pior. 2020, eu acho que está muito pior do que era 2006. 2006, as pessoas ainda podiam até discordar e falavam, nossa, que absurdo o que fulana disse. Mas não tinha esse mimimi que a gente vê hoje em dia. Porque eu acho que desde 2017, 2018, a chatice ficou muito grande. Você tem que todo mundo falar, parece um robô. Você quer tão ser diferente, ao mesmo tempo você exige que as pessoas tenham o mesmo pensamento que você? Não é? Exatamente, era isso que eu estava falando, a gente concorda. Ali naquela época a gente tinha mais liberdade e ninguém ali estava muito preocupado em ser politicamente correto. A gente falava o que pensava. E isso levava essas óticas, né, para o espectador que estava em casa, para que a pessoa pudesse fazer a sua própria dedução. Ela saía com a opinião dela, uma quinta opinião às vezes. Sim. Né? Juntava, costurava, não penso nada disso. Sabe o que eu penso? Agora, depois de ouvir tudo isso, eu penso tal coisa. E saía
quinta opinião. É óbvio exatamente o que você pensa, que agora as pessoas, o que está acontecendo muito é que a gente conversa sempre com um grupo que já concorda com a gente. Você recebe muitos aplausos dos seus semelhantes, mas ninguém está pensando de verdade, né? Não, ninguém e você está não fazendo cresce, considerações. Né? Não cresce. Não cresce. Agora, você foi uma mulher, eu acho que desde sempre, eu acho, sinceramente, porque às vezes a gente acha uma coisa, mas não conhece a pessoa profundamente, então é um grande achismo. Por exemplo, quando você fez a Dona Beija, isso lá em 85, você fez primeira cena de nudez de uma novela num horário nobre na TV. E, ao mesmo tempo, hoje a gente vê que isso é tratado de uma forma tão banalizada, e aquelas eram cenas tão lindas que você fez como Dona Beija, tomando um banho na cachoeira. E aí você fala, gente, era um preconceito muito grande no passado, mas, ao mesmo tempo, as pessoas olhavam e apreciavam olhando a personagem. Hoje você acha que se essa novela voltasse e tudo fosse feito da mesma forma, a recepção ia ser tão positiva quanto a gente viu naquela época ou não? Eu acho que ali tinha um fenômeno que dificilmente se repetirá. Primeiro, que a TV Globo era um monopólio absoluto e quando a Manchete começou, veio gente de tudo quanto era lugar, assim, do cinema, do teatro, do marketing, do propaganda e marketing. Esses técnicos que estavam ali meio desempregados e tal foram para a Manchete. Se juntando. E a gente e a gente ia fazer uma figura histórica num país que não preza muito a sua memória, né? Não tem muito, não tinha muita coisa escrita. Eu me lembro da gente fazer pesquisa até com gente que ainda estava viva, que tinha conhecido a Dona Beija. Então era porque não tinha muita literatura a respeito e tal, alguma coisa ali foi inventada. E o autor escreveu de uma forma maravilhosa, mas tinha uma garra naquela equipe de estar um tesão, pioneira, né? abrindo um caminho novo, um puta tesão de estar ali abrindo um espaço novo, uma emissora, que agora nós vamos falar e fazer isso, e com uma história de valor brasileira, de uma mulher que existiu, nós vamos contar essa história. Então tinha um negócio ali, todo mundo aprendendo junto, sabe? E eu que não Testando, gostava do o Erval não gostava de mim. O diretor, a gente já tinha tido um trabalho que tinha sido um desastre, aí eu falei bom, para ele, estamos juntos nessa. O Erval, mas ele que me chamou, aí eu falei, mas Erval, você não gosta de mim, eu também não gosto de você, como é que vai ser? Porque a primeira vez que você me xingar, do jeito que você fazia lá na outra história lá, emissora? Eu vou pegar meu boné e vou me embora. É isso que eu quero combinar com você, você não precisa gostar de mim, mas me trate bem, me trate cordialmente. Gostar é um negócio que tá espontâneo. Ele falou, eu prometo que eu nunca vou levantar a voz para você. E de lá para frente nós viramos assim, os melhores, foi uma maravilha. Eu adorava ele, ele me adorava. Um dia só que ele veio e me tratou mal, eu peguei minha pasta de texto e joguei nele, de tão furiosa. Eu tinha 60 cenas coisas de outrora, né? Ele falava, ele queria que eu andasse logo e eu estava me maquiando durante o meu horário de almoço, para não atrasar, justamente. Eu tinha 60 cenas por dia, era um negócio assim, desumano. Absurdo, e ele veio falar, né? que eu estava arrastando, aí eu peguei e fiz assim, e joguei aquela pasta com aquele 60 cenas, tipo, em cima dele. Ele fingiu que era uma marca de cena. Aquilo que ele estava marcando aqui da equipe. Isso foi ótimo. E aí, ele tinha me mandado eu andar logo, eu chorei umas 3 horas seguidas, então eu tive que fazer as cenas. Tudo de novo. Chorando, cena de alegria. Eu me lembro que tinha o Marcelo Pique, era um ator que ia entrar naquele dia. E ele, quando eu visse, eu ia ficar muito alegre. Aí eu o vi e chorava. E ele falou assim, nossa, eu acho que eu chorava de emoção. Cena, acho que eu não entendi. Eu falei, não, é porque eu não consigo parar de chorar.
E o Erval, Ai, meu Deus. pelo menos o Erval aprendeu que tinha que valer a nossa combinação, né? Enfim, Então, mas eu tinha acho que toda uma aula em volta daquilo. E é. eu também tinha combinado com ele que as cenas de Hum, nudez que eu toparia fazer. Porque ele fez um truque lá para eu ficar horrorizada. Ele botou uma moça gordinha, feinha, para fazer é. as cenas de nudez do dia na primeira gravação. Aí eu vi aquela mulher lá embaixo d'água e tal. Eu falei, quem é aquela? Eu falei assim, aquela é você, É. a tua dublê de corpo. Eu falei, não! Como assim a Porque minha é muito dublê de diferente, corpo? né? É. Não, é Ele fez uma completamente outra pressãozinha, né? pessoa. É, Agora, ele, menina, ele jogou, você, fez uma pressão. você Aí, falou que você tinha. aí eu falei, tá bom, eu faço as cenas de nudez, só que eu Ah, vou para sala de corte editar esse material com você. junto. Aí eu topo, para que seja Ah, que legal e para que não legal. haja nenhum abuso. Ele falou, ok. Então, todas as cenas de nudez eu fazia sabendo que ia ser desse jeito e assim foi. Que E legal. nunca aquilo agrediu ninguém, não era oportunista, não era uma nudez só Era no para, contexto, né? né, estava dentro. Mas, ao mesmo tempo, eu fico imaginando que deve ter dado um trabalho danado, porque você tinha 60 cenas que você gravava por dia, e eu fico imaginando, cara, decorar 60 cenas. Sendo que você não, eu não sei, eu acho. Eu não ia conseguir lembrar de onde eu vim, de onde eu fui, o que eu vou fazer, com a entonação, como era, com a continuidade. Como que esse processo não era uma loucura? Porque a gente está falando de uma época que não se tinha a tecnologia que tem hoje. Hoje os caras jogam ponto eletrônico, jogam teleprompter e deixa ali de suporte. Como que você conseguia fazer E isso? E fazem ainda 12 depois. cenas, né? Fazem 10 cenas, não fazem Então. aquela quantidade, porque eles entenderam que os atores morrem, né? Ficam doentes, tem Uhum. mil problemas quando trabalham Nessa pegada, né? com essa demanda muito alta. Então eles começaram, antigamente, quando eu era protagonista de novelas, o protagonismo era muito centralizado no personagem Uhum. central. Toda a história partia dali. Agora eles fazem muitos núcleos, que são todos muito importantes, as histórias são todas histórias principais. Então Uhum. tem uma divisão mais igualitária da história, né, para não sobrecarregar o ator. Mas naquela época não tinha nada disso, dava certo porque tinha esse clima, sabe? Essa coisa Essa legal vontade, esse da tesão, gente né? É. todo mundo ali junto, era incrível. E também memória é músculo, sabe? Você vai Uhum. fazendo, aquilo vai ficando mais fácil, vai fazendo, vai ficando mais fácil. O autor era muito bom, então as falas faziam sentido. Sei lá, é um milagre. Eu acho que é um milagre. Eu vejo como sendo um milagre. Milagre. E como é você fazer uma cena de sexo, por exemplo? Eu acho você lida bem com essa história de corpo, do envelhecer. Você, eu acho, assim como você disse que lá no tempo da Dona Beija, você queria editar junto para você ter certeza que não ia ficar exagerado. Isso é um zelo, isso é um cuidado. Isso não é um pudor. Não, eu não quero mostrar isso. E uma cena de sexo, quando você tem que fazer uma cena de sexo com um ator. Como que você entra num clima com, às vezes, o cara que você não gosta dele, ou o cara é meio, assim, desculpe a palavra, meio grosseiro, sabe? Meio pegajoso, quer tirar uma lasquinha. É complexo, não é? É, a gente tem que combinar, né, direito, porque desde quando começa a coisa da lasquinha, você tem que falar no comecinho. Falar, não, 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 aí não vamos aí, porque não precisa disso para cena, né? A gente não precisa, não precisamos fazer desse jeito, né? E Uhum. tem que ter uma combinação entre as pessoas que vão estar ali no vamos ver mesmo, na hora, né? A gente sabe que o Marlon Brando, a Maria Schneider, a cena deles em que eles fazem sexo anal, ele penetrou Uhum. a Maria Schneider, né? E aquilo Jura? Foi ali não foi real? cortado.
foi real. É aquela cena da manteiga, Gente. aquilo aconteceu. Ah, Então, a nossa. moça nunca mais fez muita coisa, né? Porque, imagine só, é uma super de uma violência e tal. Então, essas É coisas têm que ser inaceitável um negócio bem desse. cobradas. Não, claro que é inaceitável. E muitas Não tem coisas como. acontecem que a gente não fala delas. Muitos abusos Uhum. acontecem que não foram falados, né? E é bom que agora eles tenham, que as pessoas estejam mais amedrontadas, porque naquela época elas não estavam. Se Então sentiam era bom a soberanas, gente. né? Elas estavam, é tudo uma questão de relacionamento. Se você está bem ali na foto, com quem que você fala, ou então se depois você destrói a reputação de alguém de alguma maneira. Tem mil coisas Uhum. maquiavélicas que as pessoas podem fazer quando elas são boas com essas armas da escrotidão, né? Tem gente que Agora, é a muito gente vê mal nos Estados nisso. Unidos, tem gente que é, mas nos Estados Unidos a gente vê hoje as pessoas abrindo a boca mesmo, Kevin Spacey, outros tantos, quer dizer, as bobagens todas que se fizeram, os absurdos inaceitáveis, e que as pessoas agora estão contando. E aí você fala, gente, fulano de tal teve uma atitude dessa, não acredito. E isso fica nítido. Você acha que o Brasil um dia vai chegar a isso ou aqui você acha que a hipocrisia é muito maior? Eu acho que tem muita hipocrisia, tem muito medo, tem desemprego, as Sim. pessoas, tudo isso é pressão, né? Mas, e a gente não tem o hábito de falar as coisas às claras no Brasil, a gente Uhum. não tem o hábito. E quem faz isso sofre as consequências de ser dessa maneira, né? Mas acho também que, por outro lado, tem também o avesso disso, que é o perigo das pessoas usarem de forma equivocada, de usarem de forma abusiva o próprio instrumento que está a seu favor Uhum. e aí desmerecer o movimento. Então, pessoas que têm brigas afetivas, pessoas que já estão tendo um caso, tarará, você vai lá e Sim, fala que foi é. um abuso da pessoa. Já Sim, aconteceu, a gente conhece os casos, né? De gente que sim, é estava lá tendo um verdade. caso há 10 meses e tal, aí o sujeito, aí eles têm uma briga de namorados e a pessoa usa aquilo e faz de conta que aquilo é um movimento e destrói uma carreira, né? Isso também já Então, aconteceu. Então, já aconteceu a gente e tem que aí, ficar com o e olho aí a pessoa sai aberto, como vítima ainda, né? claro, porque ela tem todo aquele grupo de apoio, né? Porque está na moda Uhum, esse assunto. Então, ela uhum. está trazendo o assunto da moda e ela está de vítima no assunto da moda. Então, a gente tem que Uhum. tomar cuidado para saber Muito enxergar, para ter cuidado. opinião própria em relação a todos esses movimentos, porque eles têm seus excessos, eles permitem excessos, né? É, ainda mais nesse país, isso é uma verdade, porque aí quando você caracteriza o outro como a vítima, por mais que apareçam provas que ela não foi a vítima, que ela foi a vilã, as pessoas não querem enxergar, né? Então mantém aquela pessoa no pedestal de vítima, mesmo sabendo que foi uma desgraçada, que na verdade quis dar o troco no outro e que ninguém vai acampar, ninguém vai junto com aquele que foi acusado, né? Não sabe também, porque a imprensa mostrou a história muito mais no começo do que lá pelo meio, quando a No história fim, mudou, é. né? Então tem essas desproporções, né, também. Então, acho por isso que a gente tem Esses que ter opinião. percalços. A gente precisa de educação nesse país, as pessoas Hum, precisam de informação para elas exercitarem o pensamento e ter opinião própria. É por isso que você sim. precisa ter educação. A educação serve para isso, para você ser um cidadão, um indivíduo com pensamento próprio, que não tem que esperar a opinião do Caetano Veloso para saber o que você pensa. Você não tem que esperar a Sim. opinião de ninguém para saber o que você pensa. Você é capaz de fazer a sua própria opinião, porque você tem muitos elementos para fazer isso, né? Ainda mais hoje em dia com a Mas internet, né? ainda mais hoje em dia com a internet, em que as pessoas só se informam através do Facebook e do Instagram, né? Sim. Elas têm uma informação que já vem, é a versão da versão da versão do que de fato aconteceu lá no início, né?
Então, o que fica maior é aquela versão que foi propagada por haters, por robôs, né? Por quem tem dinheiro para contratar um monte de tecnologia e robô e tudo, né? Então, É difícil. é um mundo estranho esse. A gente está engatinhando nesse mundo, né? Eu acho que tudo isso em algum momento vai ser regulado, mas nesse momento tem muitas pessoas que vão ter a vida destruída por conta disso. E o que é muito cruel, Né? porque muitas vezes eram grandes profissionais, grandes ídolos, e que são colocados à prova de uma forma, eu acho que muitas vezes irreversível. Porque quando você ataca o moral do outro, o caráter do outro, é difícil, até a própria pessoa depois, conseguir brigar por isso. Que argumentos você vai usar se você já foi massacrado? Se você não tem Então, uma caráter, crueldade sem né? tamanho, Se né? você sabe que você não tem caráter, ou pensa que você não tem caráter, porque é isso que foi propagado, com que autoridade você vai falar, se você é um sujeito que mente e Sim, tal, né? Então, a pois gente tem é. que tomar cuidado e saber julgar, né? E às vezes também saber perdoar determinadas coisas Sim. que talvez possam não ter sido tão sérias. Só viraram um grande evento porque foi transformado num grande evento, mas aquilo não é tão sério assim e não afeta o todo daquela pessoa, o conjunto daquela pessoa, porque todos nós erramos, todos nós escorregamos, todos nós Sim. fazemos coisas das quais a gente se arrepende, preferia não ter feito. Ah, mas se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria feito. Mas você não sabia, né? Sim, mas Se hoje você desculpa sabe, né? também, porque Sim. hoje você sabe. O problema é a reincidência no erro, né? Errar, ok, pode errar, mas você ficar ali toda hora errando, porque você vai tirar uma Batendo. Não, aí não vantagem. dá, né? Aí isso é escolha, não é erro. Mas você sabe, eu não sei se você concorda, e se você é ouvinte da Rádio Bandeirantes, também vai concordar comigo. Vai no nosso YouTube depois e vai deixando ali o seu ponto de vista também, que isso é importante. Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa, as pessoas não esquecem, às vezes, o que um outro fez, uma coisa, tudo bem, como a gente está dizendo, de você ter perdido o seu caráter, a sua chance de poder falar o que você, de fato, fez, o que não fez, as pessoas crucificam sem saber. Em contrapartida, a gente tem muitos políticos que fazem isso, que fazem terrores, que acabam com a vida de um país, e que as pessoas continuam elegendo, e continuam achando que a pessoa é extremamente do bem. Eu falo, gente, como a mesma pessoa que crucifica alguém por algo que ela não viu, ela pode depois perdoar político que toma uma atitude que acaba com a vida, muitas vezes, de muitas pessoas, de muitos brasileiros, e essa pessoa continua votando. Eu falo, gente, é surreal. Quer dizer, eu perdoo algo que é inaceitável e não perdoo uma atitude que eu nem sei se a pessoa de fato teve. Não é um disparate, Maitê? A gente tá vendo acontecer, né? Nesse Não momento. é? Então, eu acho, assim, que de novo, é a coisa da educação. Porque se você... e do assistencialismo, né? Se você pode Sim, que é terrível. comprar as pessoas através do assistencialismo, e ele não está condicionado a nada, ele não está condicionado... Eu acho que num país onde as pessoas estão passando fome, se a gente chegou nesse lugar, não se negocia com a fome, tem que dar de comer. Não, Tem que dar de comer tem. porque a gente... Porque É o mínimo, o né? dinheiro público... o dinheiro público, ele tem que servir para dar educação, saúde e dignidade ao ser humano, moradia, né? A pessoa tem que ter um teto para morar. Ela tem que ter educação, porque através da educação ela vai ser um cidadão, ela Sim. vai subir na Ter vida, oportunidade. ela vai conseguir ter oportunidades, vai conseguir ter emprego, vai conseguir dizer sim e não. Quando ela precisar dizer não, ela vai falar não, porque ela tem um emprego e ela é boa no emprego dela, né? Porque ela tem um instrumento para ser boa, ela aprendeu, ela sabe fazer aquilo. E ela
tem que ter saúde. Eu sou mãe, eu vou levar meu filho num hospital público e eu vou ser atendida da melhor forma possível. Eu não tenho que pagar trilhões para que meu filho não de plano de morra, saúde, né? Porque é um negócio que me dá vontade até de chorar quando a gente fala um negócio desse, porque é uma injustiça. A gente está pagando por isso. Nós pagamos. E não paga pouco, hein? Sai de tudo que você compra, você não está vendo, mas você compra um prato, você compra um tomate, você está pagando. Tudo que você compra, nós somos o país que mais paga imposto, dos mais que, e que menos tem, né, a receber. Que menos tem. Então, se ainda assim eles amarram a população desse jeito, porque nenhum governo desses que precedeu esse atual, investiu o suficiente na educação. Porque se tivesse investido, a gente não precisava estar comprando através do assistencialismo, né? Comprando voto. Porque aí o sujeito esquece tudo, que estão roubando sim, que estão metendo a mão sim, que são sim, que estão acabando com as liberdades, com todas as conquistas, que estão derrubando a floresta e queimando a floresta, sim, que estão matando o índio há 500 anos e agora mais, que tudo isso está acontecendo, a gente fecha o olho porque a gente vai ganhar um dinheirinho que a gente precisa. Precisa demais, né? Precisa demais, mas aí você concorda que é um ciclo vicioso. Porque aí eu continuo não dando, porque assim o povo continua precisando e eu continuo manipulando. Então, se ao mesmo tempo o brasileiro não acordar, gente, isso não vai mudar nunca. Porque a gente já está na mesma roda. Eu preciso do básico e que o povo, na verdade, o poder público tem a obrigação de me dar, porque isso está na Constituição, mas ao mesmo tempo como não tenho. Então, o que eu faço? Eu continuo aceitando, eu continuo não enxergando e continuo me calando. Mas isso não vai acabar nunca. Tem uma hora que tem que dar um chute e acabar o negócio, né? Quando, nos anos 70, quando todos aqueles tigres asiáticos lá, né, aqueles países asiáticos que hoje em dia dominam o mundo, eles estavam no mesmo lugar que a gente, de subdesenvolvimento. O que eles fizeram? Eles investiram em educação. Por mais que você estude, por mais que você faça PhD e não sei o que, mestrado e tem sempre um chinesinho, uma pessoa de olho puxado que vai saber mais que você, porque eles investiram nisso. E o que aconteceu? Eles estão lá no topo do mundo, ditando as regras para o mundo inteiro. Então. E a gente continua no lugar que a gente estava nos anos 70 e os políticos roubando e comprando voto quando eles querem se eleger. Eles não se elegem pela competência, mas na compra de voto que está acontecendo de novo. Então, a gente não vai sair desse lugar. O pior não é o sujeito que não tem nada e que recebe um dinheirinho do especialismo que deveria ser condicionado. E ele tem o direito de receber. Sim, mas hoje quem está precisando, ele tem direito. Ele tem direito de receber, mas deveria estar amarrado na educação, né? Tem que estar amarrado. Você recebe, mas o seu filho tem que ir para a escola. Tem que ir para a escola. Se o teu filho não for para a escola, não tem dinheirinho, né? Então, precisa ser amarrado, porque aí, pelo menos, aquela criança vai ter chance na vida. Ela vai aprender e depois ela vai poder ajudar os pais, e aí também é uma coisa. O pior são as pessoas que já têm, né? Mas que também estão viciadas nesse formato de quero mais, quero mais, quero mais, quero me dar bem, quero me dar bem, quero me dar bem, né? Então. Todo mundo tá viciado. No Brasil, a gente tem um problema social, né? Desse vício equivocado do vou me dar bem e não olhar para o coletivo. A gente não olha. Então, eu vou me dar bem, que na verdade a gente vê que cada vez se multiplica. Porque se a gente analisar friamente a situação do país,
A gente tem um país com mais... Eles falam em 14 milhões de desempregados, eu acho que é muito mais do que isso, porque já eram 14 ano passado, agora com a pandemia continua sendo 14, agora passou para 13 milhões. Para mim não fecha a conta. Só que a gente vê a impunidade correndo solta, muitos políticos, e aí a gente está vendo a situação do Rio de Janeiro, de outros estados todos, não é só do Rio de Janeiro, não, é do país de uma forma geral, que cometem atrocidades, que roubam absurdamente, em pandemia ou fora de pandemia, e que ainda, a grande maioria, vai continuar com a vida como está. A gente tinha que ter leis muito mais severas, eu acho, para políticos que roubam, que desviam dinheiro, que se unem a outros grupos para tentar ludibriar e talvez até lavar um pouco do dinheiro, porque a gente vê de uma forma, eu político, vamos ver se foi assim que aconteceu. Para mim é mais bandido do que o bandido, porque o bandido, pelo menos, você sabe que é bandido. Se você vê um traficante, você fala assim, bom, esse é um traficante. É o Fernandinho Beiramar. É traficante, ele fez isso, fez aquilo outro. O político sabe como bonzinho, porque depois, coitado do povo, precisa desse dinheiro, porque não tem a menor condição de nada, e o político ainda está comprando respirador, que pagou 25 mil, e dizendo que pagou 250 mil. Enquanto dá R$600, que parece que está dando ouro para o povo. Então, é uma situação que eu acho que não tem como a gente aceitar. A gente está mais uma vez em ano de eleição, que a gente tem que ficar esperto, tem que se alterar as leis, e a gente, como brasileiro, tem que começar a falar sobre isso, e a gente também cobrar, porque é inaceitável que simplesmente o cara que pega lá, rouba trilhões, ele vai, fica preso um pouco, depois vai para casa porque está doentinho, aí depois não devolve o dinheiro, continua lá para a família. Concorda, Maitê? Claro que eu concordo, né? Esse é um negócio inacreditável. É inacreditável que o sujeito roube da saúde, que ele roube é inaceitável. Qualquer sabe? coisa, R$1 que fosse. Você não pode roubar em nenhuma esfera. Nos países asiáticos, quando o sujeito é descoberto dentro de uma corporação, é descoberto que ele roubou, meteu a mão, teve uma vantagem que não era para ele, eles se matam, eles enfiam uma faca na barriga, Sim. e cortam a barriga e se matam, né? Cometem... Por vergonha, né? E por vergonha dele ter decepcionado a coletividade. Ele sabe que ele é um ser que faz parte de um todo, que estava lá para trabalhar para aquele todo. Nós elegemos políticos que deveriam nos representar, né? Uma vez que ele chega na posição, ele esquece, e aí começa a trabalhar em benefício próprio. Ele esquece que ele tem toda uma comunidade de eleitores que colocaram ele ali e que tem o direito de cobrar. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção na hora do voto. Muita atenção. O problema não são as leis, o problema são as pessoas que a gente coloca ali para cumprirem as leis, sabe? A gente está escolhendo muito mal. O Pelé foi crucificado, né, lá nos anos, sei lá, 80, disse que o povo não sabia votar. Lembra? Acabaram com ele. Como assim o povo não sabe votar? Olha aí, onde é que nós estamos? Todos nós. Mas eu acho que às vezes é uma sinuca de bico, porque você já não sabe mais em quem que você pode confiar e quem não pode. Por isso que eu acho que a única saída é a gente ter uma revisão das nossas leis. Porque a maior parte das nossas leis são de 1900 e bolinha, quando a situação era bem outra e o número de brasileiros era bem inferior do que é hoje. E da necessidade também era diferente. Hoje a gente precisa rever tudo. Desde o cara que vai lá e assassina e comete um feminicídio, que aí ele pega 30 anos, aí ele faz 1/3 da pena, aí ele tem bom comportamento, ele trabalha, em 7 anos ele está na rua. Ou estuprador, o cara vai lá, estupra, pega lá 50 anos, mas eu tinha que pegar 50 anos, em 7, 8 ele está solto. E está rindo na cara da sociedade, quer dizer, é surreal, eu acho, que esse tipo de judiciário que a gente tem no nosso país, não só para os políticos, mas de uma forma geral, você não acha? Eu acho que isso é um problema, isso deve e pode, mas nos Estados Unidos tem 12 leis, né? E com aquilo eles fazem o país. Então, mas 12 leis efetivas, né? A gente não pode também ficar... Se a gente ficar sempre falando que o problema está fora, a gente... Não, o problema está dentro. O problema que está dentro de cada um, né?
O problema é estrutural e o problema contamina todas as pessoas. Você vê acontecer, você vê acontecer, você vê acontecer, a gravidade daquilo vai se desmoralizando e ninguém mais tem ética, ninguém mais tem a sua vida íntima. Eu acho que se todas as pessoas, já que a gente não pode cuidar individualmente do problema macro, a gente pode. Na hora da eleição, a gente pode. Estudar a gente deve, a gente está fazendo. Aquele vereador que você vai botar, bota a cara direito. Vê quem ele é, primeiro. Porque tem gente correta, né? Então, escolhe o cara correto. Vai escolher para o teu próprio benefício. Lembra que nós fazemos parte de um todo, que não dá para botar a cabeça no travesseiro sabendo que tem gente passando fome, entendeu? Mas acho também que cada um de nós individualmente tem que fazer sua autocrítica, né? Onde é que eu posso fazer? Não tirar vantagem, é verdade. Não tirar vantagem. Onde que eu posso fazer alguma coisa para dar sentido para minha vida? Porque eu vim aqui de férias, o que eu estou fazendo aqui? Ninguém sabe, a gente não sabe. A gente não sabe se nada, o que a gente veio fazer aqui, para que a gente veio, mas a gente sabe intimamente que é legal você chegar de um jeito nesse planeta e sair tendo contribuído, né? Todo mundo tem isso intimamente dentro de si. Então, a tua vida ter um valor, né? Ter feito uma diferença. Então, isso, quando você tiver 80 anos, que olhar para trás, é legal. E hoje também, você saber intimamente que você não está no automático, né? Então, o que você pode fazer? Se junta com uma pessoa do teu prédio, no play do teu prédio, conversa, vê porque às vezes, de par, às vezes é mais fácil. E de par você arranja um terceiro, e depois você arranja um quarto. Você gosta do quê? De cuidar de velhinho? Vai cuidar de velhinho. Você se identifica mais com criança? Vai cuidar de criança. Vai cuidar de criança. Você tem roupas velhas que você pode doar, mas vamos fazer com que aquilo se transforme, vamos fazer uma coisa legal de verdade, em vez de ficar dando trapo para as pessoas, vamos dar para o lugar certo. Vamos reutilizar as coisas que a gente usa, porque está muito cheio de lixo, tem lixo demais essa sociedade de consumo. Você aprendeu na pandemia que você pode viver com muito menos? Eu aprendi. Sim, é uma grande verdade. Eu aprendi bem isso. E que a gente achava que precisava de coisas que eram supérfluas, né? Completamente. E você acredita na propaganda, aquelas coisas que você vê na televisão? Eu ensino no meu canal de YouTube 1000 produtos que você pode fazer, que são os produtos da vovó que funcionam para você fazer a limpeza da tua casa. Na minha casa eu uso 3 coisas. Um que é para limpar vidros, azulejos, banheiros e tal, azulejados. E outro que é para limpar todo o resto da casa inteira. E esse daí, uma variação de botar um pouquinho mais de bicarbonato, ou um pouquinho menos, ou não botar bicarbonato, é só uma pequena variação. Você limpa, você pode lavar louça, você pode lavar roupa. Olha, que legal. Tem uma amaciante que não precisa usar, amaciante, você bota vinagre no lugar do amaciante. Tudo isso eu ensino no meu canal. Como você fazer? Como que é o canal do YouTube? Em vez de você gastar 100, canal da Maitê. Canal da Maitê. Você vai lá, eu vou te seguir lá. Todas as coisas que eu usei a vida inteira. Eu não estou ganhando nada com isso, nada. Eu mostro porque eu descobri que as pessoas não sabem. Falei, gente, mas elas acham realmente que aquele negócio vem no comercial que passa o paninho assim e fica aquela avenida branquinha, né, naquele lugar? Elas acreditam naquilo? Porque se ela comprar esse produto, vai acontecer isso? Porque eu tenho um produto que eu faço em casa que limpa igual, maravilhosamente bem, e não dá alergia, para o cachorro, não dá alergia para as crianças, não faz mal para você. E você gasta menos, né? Toxinas, em vez de você gastar 100, você gasta 2, entendeu? Então eu ensino a fazer tudo. Desodorante para o teu próprio corpo, para você não se intoxicar, só produto natural bom, não é ruim, não é porcaria. É fácil, é bom e você vai gastar menos e você não vai fazer lixo. E onde é que você coloca aquele negócio? Nas vasilhas que você já tem. Pede pro teu prédio, no meu prédio. Reaproveita, todo mundo me manda um monte de vasilha vazia, lixo. Elas lavam as coisas, me mandam e eu encho de e você aproveita.
aquelas. Então tá certo. Aproveito, dou de presente para as pessoas, ensino a fazer. É assim. É assim que a gente também ajuda a contribuir para a gente viver num país melhor, num mundo melhor, com menos lixo, com menos gasto desnecessário e a gente aprendendo a buscar a felicidade da gente. Eu acho que a peça O Pior de Mim, lembrando a você que está ouvindo a gente pela Rádio Bandeirantes ou assistindo pelo canal do YouTube também da rádio, de 9 até 30 de setembro, eu vou colocar até no meu Instagram e depois você vai no Instagram também da Maitê e aí você pega lá, eu Maitê Proença no Instagram, você pega direitinho como você faz para adquirir, porque você paga R$10 e aí você pode assistir nesses dias, às 17 horas, a peça O Pior de Mim. Vou falar. Oi? Eu vou falar para você. Eu vou falar para a pessoa aqui, Fala. ó. Você pode ir pro www.teatropetragold.com.br. Tá. Teatro Petra Petra Gold. Gold. Ou então você vai no Simpla, que é um sistema de compra de ingresso de todas as peças e tal. Simpla com Y. Ah, legal. E lá você Já compra. compro Você só lá. tem um mês de oportunidade para ver esse Então. negócio que está muito legal. Eu prometo para vocês, vocês vão gostar bastante. Olha, eu já vou estar no. Eu quarta, 17 horas, vou estar no primeiro dia. Já vou assistir lá da Band, acabando o Melhor da Tarde. Eu já vou pro camarim, vou assistir a peça. E vou fazer o seguinte. Oi? Eu vou ver você, porque na tela, no final, eu vejo todas as pessoas numa tela grande, porque é um zoom. Ai, que ótimo, tipo eu vejo Zoom. as pessoas batendo palma. Me relaciono Ai, que com as bom, vou pessoas assistir. no final, sabe? Vai ter isso também. É que muito legal, bom. vai ser muito bom, vai ser uma plateia real. Ó, gente, eu vou colocar no meu Instagram também, depois, para quem tem dificuldade só da gente falar aqui e conseguir anotar. E aí você arrasta para cima e já vai direto também, direto pro teatro, direto pro Simpla, só R$10 uma oportunidade de ouro dessa. Amei conversar com você, Maitê, você é simplesmente maravilhosa. Olha, você contribui com pessoas que estão desempregadas por R$10, porque a Isso é renda muito é doada. bom. Então. Você vê esse negócio que a gente está fazendo que tá bacana e é isso. E também estou com 2 livros que eu relancei, que é Uma Vida Inventada, que é um livro que vendeu mais de 200 mil cópias. Uma Vida Inventada e Uma também Vida Inventada. É Duro Ser Cabra na Shop, que estão sendo relançados versão e-book, tá? Você pode que legal. comprar. E um é o livro cômico que eu escrevi com gente que eu não conhecia da internet. Tudo nele é cômico. São textos que você pode ler a hora que você quiser. Tarará. E o outro é Uma Vida Inventada, que é um livro emblemático, assim, com elementos muito biográficos e tal, que você pode se interessar em ver também. Tá bom? Adorei. 2 boas pedidas, mais a peça. Você ficou aí com um ótimo conteúdo para você se divertir. Um beijo, Maitê. Sucesso cada vez mais e agora na peça mais ainda, tá? Beijo. Oi, Dan. Oi, obrigada, diga, Danilo. Desculpa, eu sei que a gente tá com o tempo apertado. Eu só queria fazer uma perguntinha pra Maitê. Pode fazer, pode sim. Prazer mais uma vez voltar a falar com você, Maitê. Eu sei que o tempo tá apertado, mas é rapidinho. Você vem, eu sou rato de teatro e te acompanho, especialmente no teatro, ali na televisão. Você veio de um espetáculo, À Beira do Abismo, Me Cresceram Asas, um espetáculo muito sensível, poético. Depois você veio com a pegada dos desejos femininos, né? Um texto do século XIV, um discurso feminista muito forte, muito verdadeiro, e agora nessa peça, O Pior de Mim, você abre um diário, você abre um livro, não é, sobre os dramas e as tragédias pessoais, as suas, vividas por você. E a minha pergunta é, foi doloroso, está sendo doloroso abrir esse diário e compartilhar com o público? Eu não sei, eu só acho que é inevitável, eu acho que é oportuno por causa de tudo que eu falei, das pessoas quererem, elas vão no Instagram e ficam se sentindo diminuídas, elas veem pessoas inatingíveis com a vida perfeita e o BBB, que é também uma outro tipo de exposição, uma outra forma das pessoas, porque a gente aprende a viver olhando o outro, é natural que a gente se interesse pelo outro, mas não um monte de mentiras. Então eu resolvi falar agora com 60 anos de idade, eu enxerguei coisas que eu não via aos 20, que eu não via aos 30, que eu não via aos 40 e que eu não via 4 anos atrás.
Então, essas coisas que aconteceram e que eu hoje tenho coragem e estrutura para enxergar e para ser honesta comigo, porque eu também menti para mim em vários lugares. Sim. Eu não aguentava o peso de determinadas coisas. Por isso que eu meti os pés pelas mãos, por isso que eu tive que errar ali, porque eu não aguentei o peso de determinadas coisas, não consegui lidar com aquilo, ainda mais sendo uma pessoa pública. Então, a vida pública me expôs no momento em que eu tinha muitas feridas para tratar. Então, como é que eu fazia para tratar as doenças íntimas e ser uma pessoa pública, né? Então, as pessoas têm isso também. Como é que eu faço para resolver o problema que eu tenho na intimidade e ir para o meu trabalho e desempenhar de acordo com a demanda do que me é exigido e do que foi combinado no meu contrato, naquilo que eu tenho que apresentar? Todas as pessoas têm problemas muito semelhantes quando a gente vai falar a verdade verdadeira das profundezas do espírito, entendeu? Então eu resolvi que eu, como eu sou uma pessoa pública, e que as pessoas têm um imaginário do que eu sou, de que eu tenho uma vida florida, maravilhosa, esvoaçante, tudo maravilhoso, perfeito, às vezes, eu quero mostrar para elas que não foi assim, que não é assim, que ainda não é assim, e mostrar o que eu vi, porque dessa maneira a gente pode se comunicar magicamente sobre o palco e fazer acontecer um negócio ali, que é uma catarse coletiva. É isso que eu estou propondo. E que vai transformar com certeza. Um beijo, viu, Maite? A gente se vê às 17 horas, de 9 a 30 de setembro. Estarei no primeiro dia 9, já coladinho em você. Um beijo, viu? Fica bem. Um beijo. Obrigada. Tchau pra vocês. Gente, aproveitando.